Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todas as pessoas que irão ouvir esse podcast. Eu quero falar do exemplo de Estevão, quero falar desse grande, maravilhoso homem de Deus. E para isso eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 51 ao 60. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Estevão foi um grande homem de Deus. Estevão seguiu os passos de Jesus. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e morreu apedrejado por pregar a genuína palavra de Deus. Todo o capítulo 7 do livro de Atos, Estevão discursa sobre a palavra, pois a conhecia muito bem. Ele faz um resumo do Antigo Testamento. Todo esse capítulo contém os ensinamentos de Jesus, que desconstruiu da mente de seus discípulos e seguidores aquilo que precisava ser desconstruído. E os religiosos da época ficaram furiosos diante do seu discurso, porque achavam que era uma blasfêmia. E Saulo, que depois se tornou Paulo, estava lá consentindo em sua morte. Isso é falado em Atos 8, versículo 1. Jesus ressignificou muitos conceitos, aprofundando questões relacionadas ao amor. A gente pode ver isso em todo o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Nesses 3 capítulos, nesse Sermão do Monte, Jesus vai ressignificando muitos conceitos e vai fazendo com que cada ouvinte seu aprofundasse o maior de todos os ensinamentos de Jesus, que era sobre o amor. Então, voltando a Estevão, a conclusão apaixonada dele o levou à morte violenta. A expressão incircuncisos de coração e de ouvidos descreve aqueles que se sentiam seguros de si por terem sido fisicamente circuncidados. Eles tinham orgulho de terem sido circuncidados em seu prepúcio. Mas e o seu coração? E os seus ouvidos?
estavam circuncidados. O coração e ouvido desses religiosos estavam marcando e assinalando que eles eram as pessoas que tinham uma aliança com o Deus do amor. O ritualismo não leva as pessoas a ter comunhão com Deus. A mudança de coração mediante o novo nascimento e um caminho de obediência e fé são verdadeiros sinais do autêntico relacionamento com Deus, da verdadeira aliança com o Senhor. Estevão os acusa de resistirem a Deus como seus pais resistiram, de desobedecer a palavra de Deus, de rejeitar e crucificar a Cristo. Jesus apresentou tantos sinais de que ele era o Messias tão esperado por todos, mas o coração deles estava endurecido e os ouvidos deles estavam tampados. Os olhos deles estavam sem enxergar. E nos versículos anteriores, Estevão revela que o templo de Deus não é mais de pedra, não é mais feito por mãos humanas, e sim por Deus, que é o corpo de todo aquele que crê. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo, onde habita o seu Santo Espírito. Nós passamos a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Que honra, que privilégio! Olha o que a obra da cruz fez em nós. Nós, o Israel de Deus, que aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador. A Trindade sustentou Estevão, que foi morto ali de uma forma tão violenta. A Trindade estava ali sustentando Estevão, que foi um crente fiel. O Espírito Santo o encheu com paz e amor. A glória do Pai se manifestou, trazendo firmeza e esperança. E Jesus Cristo, exaltado de pé, abre os céus para receber Estevão. Que passagem linda das Escrituras. Que honra Deus deu a Estevão. Ele pôde ver Jesus glorificado à direita do Pai, se levantando para receber o seu Espírito. A declaração de Estevão acerca de Jesus pareceu blasfêmia aos membros do Sinédrio, doutores da lei, surdos, cegos e com o coração endurecido. Por isso, crucificaram Jesus por um suposto pecado, por uma suposta blasfêmia. Sabemos que em Jesus não houve pecado. E obviamente não houve nenhuma blasfêmia saída da boca do justo que era Jesus. Muitas vezes, falar a verdade provoca ira em nossos ouvintes. Nem sempre as pessoas querem ouvir as verdades vindas da palavra de Deus, porque preferem ouvir as suas próprias verdades. Verdades vindas de um ego inflado, um ego idolatrado pela própria pessoa. Muitas vezes as pessoas só querem ouvir as verdades, entre aspas, que lhes são convenientes, ao invés de ouvirem a voz do Espírito Santo. E Deus adverte tantas vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus falava: quem tem ouvidos, ouça. Não é por falta de aviso, não foi por falta de aviso, eu sempre digo isso. Deus sempre avisa. Estevão antecipou
o que mais tarde Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e também pelo exemplo de Estevão, diz o que está escrito em Filipenses 1:21. Paulo diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha sua vida como uma grande coisa. Ele dizia que a vida que ele vivia agora na carne era para viver para Cristo. Estevão inspirou Paulo. Estevão também achava que viver era Cristo e o morrer era lucro. E a partir dessa verdade pregada por Estevão, a igreja passa a anunciar essa mesma verdade. E também, então, passa, portanto, a ser perseguida. As testemunhas, quando deixaram suas vestes aos pés de Saulo, sugere que ele, como membro do Sinédrio, liderava aquele apedrejamento. Estevão morreu seguindo os mesmos passos de Jesus, orando por seus algozes, por seus perseguidores, como Jesus fez na hora da sua morte. E só pôde fazer isso porque tirou os seus olhos do sofrimento, tirou os seus olhos das circunstâncias e olhou para o alto com um olhar fixo. Olhou para o trono da glória de Deus. Estevão foi assassinado porque escolheu, foi uma escolha, falar a verdade, mesmo lhe custando a vida, e pôde vivenciar a mais linda experiência, que foi ser recebido com honras por Jesus crucificado, de pé, para recebê-lo. O segredo para não se guardar ressentimento, rancor, é olhar para quem nos fez mal com misericórdia. É olhar com os olhos do Senhor Jesus. É olhar através dos olhos de Jesus. E ao invés de olharmos para o nosso agressor, para quem nos magoou, temos que olhar para o alto, onde Jesus está sentado em seu trono de glória. Jesus e Estevão nos ensinam a olhar para quem nos fez mal com olhos de misericórdia e compaixão. E assim temos condições de orar por eles. Só assim podemos orar por quem nos persegue e amar os nossos inimigos, como nos ensinou Jesus. E Deus ouviu a oração de Estevão, porque logo depois Jesus se manifesta a Saulo, que se converte ao único e verdadeiro Deus. Minha oração por mim e por você é que sigamos o exemplo de Estevão, que nunca tirou os olhos de Jesus e por isso pôde ser recebido com honra pelo Senhor glorificado. Minha oração por mim e por você é que possamos ter misericórdia e amor, orando por nossos algozes e perseguidores, seguindo sempre os passos de Jesus. E se você pode estar pensando, mas Jesus é Jesus. Sim, mas Estevão era um pecador como nós e seguiu esses mesmos passos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.